Olha só, o Samuel chegou. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está maravilhoso, tudo certo. E o vídeo de hoje será sobre este livro, O Quatrilho de José Clemente Pozenato. José Clemente Pozenato também é conhecido por outra obra bastante famosa chamada O Caso do Martelo. Não li. A única obra que eu li dele, e foi antes desta obra que eu terminei de ler hoje, se chama O Caso da Caçada de Perdizes. Ou Perdiz. Não sei, preciso conferir, não vou pesquisar agora. Porque aqui eu não tenho roteiro. Para gravar esse tipo de vídeo aqui, eu não planejo minhas palavras. Então eu preciso ser bastante cuidadoso. Aqui tenho em mãos a quinta edição do Mercado Aberto. Aqui tem uma foto do autor. Algumas pessoas nunca leram esta obra, mas já assistiram ao filme que se refere a esta obra. Algumas pessoas nem conhecem que foi inspirada numa obra de um autor gaúcho. Eu sei que há uma edição em que há uma cena do filme, né, o filme que foi produzido e que concorreu ao Oscar e acabou não ganhando. Também não sei muito de cinema, não sei muito de literatura também. Esses vídeos aqui, vocês precisam assistir com uma pitada de sal, como dizem em inglês, né, with a grain of salt. A história se passa, não vou dizer Caxias, né, porque se passa em Caxias, mas também menciona ali umas vilas, algumas outras cidades, mas é por este canto, né, do Rio Grande do Sul. Em relação à época, lá por 1909, aí vai indo pro futuro, aí alguns anos vão se passando, né, mas fica mais ou menos ali pelo início do século XX. José Clemente Pozenato, muito dedicado às letras, ele trabalha muito com mistérios, escreve sobre casos, tem muitos livros dele que é caso de alguma coisa, né? O caso do martelo, o caso da caçada de perdiz. Ele se inspira em autores, como diz aqui no próprio livro, né? Ele se inspira em Machado de Assis, em Gustavo Flaubert e o latino-americano Mário Vargas Llosa. Não sei exatamente, Llosa. Eu sei que tem 4 pronúncias para os 2 L's em espanhol, né? Llosa, Josa, Josa e Losa, acho que é assim. Eu diria que a obra tem uns 6, 7 personagens principais, protagonistas, mas é focado principalmente em 2 casais. O primeiro, Ângelo Gardoni e Teresa, e o outro seria composto por Pierina e Máximo. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas praticamente todos os personagens aqui que importam para a obra são de ascendência italiana. Então, aqui no Rio Grande do Sul, assim como em várias partes do Brasil, porque francamente falar tipo, eu sou de ascendência italiana é uma coisa meio sem graça, né? É tipo eu dizer, olha, eu tenho ascendência portuguesa. Não tem graça, não tem muita graça pra ser sincero. Tem italiano em tudo quanto é canto do Brasil. Mas aqui a gente teve uma concentração, né, de italianos e eles eram muito pobres, passavam por muita dificuldade, né? Porque quem veio da Itália, assim como os alemães aqui no Rio Grande do Sul, vieram porque eram pobres, não tinham muitos recursos, porque lá estava muito complicado. Lá na Itália eles tinham muitas dificuldades para conseguir terras e aí descobriram que tinha as Américas, então foram para as Américas e era um processo difícil chegar, né? Se eu não me engano, chegavam em barcos, aí algumas pessoas morriam, algumas pessoas ficavam doentes, alguns trechos aqui que fala sobre, acho que o pai do Ângelo contando sobre como eram essas viagens e que pessoas vomitavam, passavam mal, ficavam doentes. Enfim, aqui é apenas a menção de algumas pessoas que são brasileiras. E eles se referem explicitamente dessa forma aqui, né? São os italianos, que na verdade seriam os descendentes de italianos, né? Porque italianos a maioria já não é mais. Tem os brasileiros, né? Então aqueles que já estavam aqui, né? Ou aqueles que eram portugueses, vieram, ou daqui a pouco há algum mestiço ali no meio, não sei. E há bem de vez em quando a menção de pessoas negras na obra, aí falam negros. Bem legal. Daí a obra sempre envolve, né, tipo, bastante sofrimento, eram bastante trabalhadores. Ângelo Gardoni queria melhorar a sua condição de vida, né? Então decidiram ir a Caxias, que estava sendo formada, novos negócios, estava surgindo a indústria, trilhos de trem e inclusive surgiu o cinema, né? Tanto que há uma cena em que alguma pessoa fala pra Teresa assim, ó, é difícil de descrever, as pessoas andam, falam, mas só olhando pra entender, né? Um conceito bastante alienígena pra época. Mas eles vão lá e tentam construir um moinho. No começo o Gardoni estava em busca de terras, né, e ele conseguiu a terra acho que mais barata que tinha conseguido com
um cara chamado Basho, algum nome assim. Um ponto muito crucial para a história é que Teresa estava começando a se interessar por Máximo, né? Então, em algum momento da história, conheceram Máximo e Pierina era casado com Máximo e Ângelo era casado com Teresa. Só que a Teresa estava olhando para Máximo de uma maneira diferente e vice-versa. Máximo também estava de olho na Teresa, mas aquela coisa, bah, mas é pecado, nós estamos casados, e o padre disse que a gente não deveria fazer esse tipo de coisa, aí eles não se conversavam muito, mas ficava aquele clima, né, aquela tensão. E a Pierina é prima da Teresa. E elas tinham também uma tensão entre elas, né? Uma tinha um pouquinho de inveja da outra. O Máximo, ele trabalhava bastante com móveis, né? Móveis com M, não falei imóveis, são móveis. Mesa, coisas assim, né? Cabeceira. O preço era bastante salgado, mas era, assim, um dos melhores preços que se encontrava por lá em Caxias para conseguir morar lá. Né, morar, ter o seu negócio, plantar milho. A ideia que Gardoni foi fazer o seguinte, sugerir, né, dar a ideia a ele de que eles deveriam morar juntos, morar num mesmo terreno e que trabalhariam bastante para conseguir pagar essa dívida de uma vez. A única solução é comprar em sociedade. Pensei em vocês seriam Pierina e Máximo, né? Isso é Gardoni quem está falando. Pensei em vocês que também estão sem terra, tem as terras do BEP, mas não é a mesma coisa. A gente trabalha os dois juntos até pagar a colônia. Depois divide cada um com sua escritura. Aí no fim toparam, decidiram colocar em prática, estava dando tudo certo, mas aqui tem o porém. Teresa e Máximo já estavam assim, se entreolhando, já assim um de olho no outro. Então para Máximo era tipo um sonho para ele. E para a Teresa também. A Teresa já tinha percebido bem mais cedo e quando olhava, né, a Pierina descrevendo os móveis, mostrando os móveis que o Máximo fazia, ela ficava assim, ó, porque sabia que a outra tinha inveja dela. Há também um trecho em que falava sobre Máximo. O Máximo, ele é uma pessoa que era muito dedicada aos estudos, lia bastante, tinha feito, acho que é seminário, alguma coisa assim, em que realmente existe todo o ensino religioso. Aí Máximo já foi para vários cantos do Rio Grande do Sul, ele já tinha ido para Argentina, e lá na Argentina tinha visto uma mulher que achava ela muito bonita, né? E quando tinha visto Teresa, olhou, nossa, é muito parecida com ela. E o cara já tinha tido sonhos, tinha sonhado com essa mulher e feito umas coisas assim bem picantes nos sonhos. E agora vão morar juntos? Parece um sonho. E será que isso é pecado ou não é pecado? Será que é uma coisa muito mais ambígua? Isso é errado? É errado os dois se amarem? E também o livro fala bastante sobre os padres. Aqui tem um padre, eu sempre esqueço o nome dos padres, parece que tem uns 3 padres mencionados aqui. Mas enfim, pra mim tanto faz. O padre entendia que ao passo que ele envelhecia, mas ele percebia que essas questões são muito ambíguas, né? E que ele era bastante crítico, bastante contundente em relação aos moralistas. Trabalha bastante com essa ambiguidade moral, o que torna a leitura bastante madura. Porque a gente sabe que ultimamente existem muitos filmes, muitos livros que são direcionados a um público adulto, porque o conteúdo, de certa maneira, é adulto, mas que não tem muita densidade, não é muito, sabe, é meio bobo, sabe? Tipo, sexo, bebida, morte, sabe? Mas é tipo, tratado de uma forma tão infantil, de uma forma tão pueril, e não tem muita densidade, não tem muito gravitas. Enfim, é o que eu digo, né? Existem muitos desenhos animados que são infinitamente mais maduros do que muito conteúdo mais 16, mais 18. Também não vão ficar se importando com a opinião do Samuel, né? O Samuel não assiste quase nenhuma série, o Samuel recém começou na literatura, mas aqui eu dou a minha opinião porque é até bom ter registro, né? O que um iniciante pensa. Daí um momento eles conhecem esse Escariot, né? O Escariot é um desses que trabalha para Gardoni, né? São algumas pessoas, e todos eles são chamados de colono. Aqui nós chamamos, principalmente os alemães, eu não sei, acho que nem tanto os italianos, mas os italianos, de certa maneira eu acho também, mas principalmente os alemães nós chamamos de colonos. Daí eles conhecem Escariot, que é esse velho barbudo cachaceiro, que tem umas ideias assim, ó, diferentes para a época, né, para o status quo. Então, em um momento ele estava falando com o Máximo, e o Máximo, como já tinha um conhecimento assim de bastante literatura, de bastante, enfim, ele lia almanaques. Escariot falava bastante sobre anarquismo, ele era um anarquista. Ele mencionou em um momento Bakunin, né, que está escrito como Bakunine, assim como Lenin era Lenine.
Lenine. Vamos continuar a gravação, porque a câmera parou. Eu não tenho muito conhecimento sobre o anarquismo, eu preciso ler um pouco mais, meu conhecimento ele é bem limitado. E no máximo, o que se aproxima, né, desse anarquismo clássico, vamos por assim dizer, que eu tenho de conhecimento, seria o meu conhecimento com libertarianismo e anarcocapitalismo. Eu fui até dar uma olhada nos dicionários da minha universidade e eu não encontrei a palavra anarcocapitalismo. E quando você procura a palavra libertarianismo ou libertarismo, simplesmente não aparece. O máximo que aparece é a palavra libertário. E é o termo que usavam, né, para colocar tipo, socialismo libertário, coisa assim. Eu não tenho muito conhecimento de anarquismo, por isso eu dependo do que ele disse aqui, sobre a forma como ele definia os princípios do anarquismo. Já ouviste falar de Bakunin? Bakunin? Não me lembro. Do Umberto? O rei da Itália? Il Buono? Eu estava na Itália quando mataram. Aliás, essa é uma característica bem legal da obra, que muitas das vezes eles utilizam termos em italiano. Embaixo colocam aqui a anotação, il buono significa o bom. O rei da Itália, il buono, eu estava na Itália quando mataram. Il buono, uma merda. Um tirano, devias dizer. Um enganador do povo. Sabes quem deu cabo dele? Parece que o assassino foi um anarquista. Assassino? Guinchou Iscariot. Foi um herói, um libertário. Pois bem, estás na frente de um anarquista. Tu? Anarquista? Perguntou Máximo, sem conseguir acreditar. Estavas lá quando mataram o rei? Não tive essa honra, gemeu Iscariot. Como vieste parar neste buraco? Para não morrer de fome, para que mais? Gritou Iscariot raivoso. E logo a seguir, como confessasse uma grande culpa. Traí os ideais revolucionários. Sou um traidor da revolução. Um Judas, não é verdade? Essas mulas imbecis me chamam de Iscariot. E eu não posso reclamar desse nome. Tenho que carregar comigo. É o castigo da história. Até eu já me esqueci que o meu nome é Mesapianta, Rio Amargo. E por quê? Por quê? Por quê? Prosseguiu enfurecido, no caso Máximo, né? Por que caí na tentação capitalista? Uma tentação alta, loura, de olhos azuis. Hoje está aí, virada numa bruxa. Depois o filho gorducho, rosado. Hoje é um imbecil, de dedo enfiado no nariz, analfabeto como uma vaca. Essa é a tentação capitalista, meu caro Máximo. A família é a tentação capitalista. Porque toda essa propaganda do casamento. Porque todo homem que casa se torna, por força, um capitalista. Quer um pedaço de terra para ele, quer uma casa para ele, quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. E só assim o capitalismo funciona. Um homem que constitui família não pensa em revolução, em justiça, em fraternidade, em socialismo. Por isso, o anarquismo prega o fim do casamento, o fim da diferença entre filhos legítimos e ilegítimos. Porque isso é o fim do capitalismo, o começo do socialismo. E todos os que fazem propaganda do casamento são inimigos da sociedade. A igreja é o maior de todos. Não pode trepar fora do casamento. Não pode ter filhos sem casar. Não pode largar a mulher. Igreja e capitalismo são porcos do mesmo chiqueiro, é o que eu digo. Os imbecis não entendem, dão risadas como se eu estivesse dizendo palhaçadas no circo. Então, o que é que tu queres? Vês que só me resta beber cachaça. Ele flertou com essas ideias anarquistas e isso batia muito bem com o sentimento que ele tinha pela Teresa. E aí, já influenciado por essas ideias anarquistas que escutou de Iscariot, ele chegou até Ângelo Gardoni, tiveram uma conversa ali sobre os negócios deles, e viram que Ângelo Gardoni teve uma ideia que ele considerou como imoral. Ângelo Gardoni havia descoberto, depois de muito quebrar a cabeça, uma maneira de pagar imediatamente a colônia. Se ele, Ângelo, conseguisse com os colonos de São Giuseppe juntar uns 4 contos a 6%, pagava logo a colônia e ganhava dinheiro, poupava 6%. E ainda tinha a vantagem de não ficar devendo para um só. Máximo, quando escutou aquilo, gritou: "Mas isso é imoral!" "Imoral?" perguntou. Imoral, errado. Não é certo fazer isso que estás pensando, porque isso é explorar os colonos. E Ângelo Gardoni não se percebia como um explorador, alguém que estava enganando as pessoas, que queria roubar pessoas, porque para ele explorar é roubar. Na visão anarquista não é tipo isso, é mais do que isso. Daí Gardoni refletia, né? Que ele não queria explorar ninguém, que ele não ia precisar desembolsar nada, já que ficaria com o dinheiro deles emprestado, mesmo pagando 6% de juro, que ele poderia baixar para 5% ou 4%, os lucros iam ser bem maiores do que isso, aí todos sairiam ganhando e todos ficariam satisfeitos. Como é que Máximo podia ver alguma coisa de errada nisso? E aqui já começam a dar uns sinais de que eles estavam ali se aproximando um pouco mais. Máximo e Teresa, porque Teresa estava concordando com o Máximo e foi junto com ele depois da discussão.
mas até esse ponto não estava claro que eles tinham um caso, que estavam interessados entre si. Adiaram esse problema, adiaram pro Natal, para depois do Natal, não tinham resolvido esse problema. Daí Iscariot se sentiu indignado, viu que ele estava se interessando por Teresa e querendo se apropriar de maneira monogâmica dela. E, pelo visto, isso é contra os princípios do anarquismo, de acordo com o que ele disse aqui. Então, para o anarquismo seria assim, ninguém é de ninguém. Não é essa coisa de casamento. Casamento é coisa da igreja, é coisa que oprime, é coisa que vai contra a nossa natureza, esse nosso desejo intenso de estar com uma pessoa, depois estar com outra, depois pegar 2, 3, 5, porque tudo isso é a propaganda, Vocês foram lavados cerebralmente pela igreja. Pois bem, afinal de contas, Gardone colocou em prática a ideia dele de pagar pelo terreno, né, de uma vez só, até para não ter esse problema de pagar por juros, e já era um problema difícil, né, seria muito difícil para eles pagarem, precisavam trabalhar bastante para conseguir pagar, tanto que no começo eles precisavam construir a casa, construíram uma casa muito bonita, mas antes moravam numa casa de um vizinho, né, para poder colocar tudo aquilo em prática, de plantar o milho, até o milho crescer, e poder vender, e poder ganhar dinheiro com isso. E aí ele virou um negociador. Então, no sentido clássico da palavra, no sentido tradicional da palavra, ele realmente tinha se tornado um capitalista. E Máximo não gostava disso. Ele estava realmente convencido com o discurso de Iscariot. Embora Iscariot depois precisou se aproximar de Ângelo. Ele é um estrategista, ele tem muitas táticas. Às vezes ele fala com um, às vezes fala com outro. No fim ele queria o quê? Implantar o anarquismo. O anarquismo no Brasil, no Rio Grande do Sul, ali naquele canto, e que seria muito bonito, enfim. Ele era muito encantado por essas ideias. Aqui eu vou contar toda a história, paciência, vocês vão levar um monte de spoilers assistindo este vídeo. Era Natal. E o Natal estava muito quente, como em quase todo o Brasil. São poucas as vezes aqui no Rio Grande do Sul que realmente o Natal é frio. Só de noite, porque de noite aqui no Rio Grande do Sul é frio. Estava um dia quente, então Máximo e Teresa foram até um riacho, foram ali de canto, se pegaram. Daí ela sempre questionava se o que elas faziam, principalmente a Teresa. Teresa, há um bom tempo, já tinha pegado a manha. Ela refletia e percebia que... E também estava concordando com o Máximo, porque depois Máximo foi contando para ela sobre esses ideais anarquistas e sobre o que ela pensava sobre os padres, e tudo que eles diziam estava certo. E depois de tudo que ela fez, tudo que ela sentia, ela não percebia que aquilo era um pecado. Ela não sentia mal por aquilo, porque pecado deixa a gente triste, né? É uma coisa que ela pensava, né? O pecado não deixa a gente triste, pesado, pois não era nada disso que experimentava. O que é um conceito que hoje a gente sabe, né? Se a gente... Qualquer pessoa que tem um conhecimento básico, assim, de cristianismo e de pecados capitais sabe o que ela experienciou aqui foi a luxúria, o pecado capital da luxúria. Este caso amoroso e extraconjugal entre Teresa e Máximo era insustentável. Em algum momento iriam descobrir. Então a melhor ideia que tiveram era planejar uma fuga. E planejaram, colocaram em prática. A última pessoa que os viu foi, em vida real, foi o Stiopa. Aí o Stiopa, ele era responsável por para ir no mercado, fazer as compras e coisas assim. Foi o último a vê-los. Foram lá, se beijaram na frente do cara. Aí o cara se assustou, ficou de olho arregalado com a cena e depois foi contar para Ângelo Gardone. Obviamente ele ficou enfurecido, né? Ângelo Gardone, e não tinha muito o que pudesse fazer, né? E ele ficou preocupado, né? Ah, vão achar que eu sou corno, que eu sou cornudo. Mas quando ele chegou para contar, todo mundo já sabia. Então ele decidiu ser reticente, ter o gravitas dele, chegar lá e falar: agora você sabe do que aconteceu, vamos ignorar ela que queime no inferno, que os dois se deem as mãos e queimem no inferno e morram, e os negócios continuam. Aí todos, viva o Gardone, viva não sei o que. Aí depois, logo depois, quando ele estava cansado assim, estava escutando, né, o Gardone, né, pela parede assim, e Iscariot estava falando diante deles ideias anarquistas também. Não tão explicitamente, mas falava que ele era um capitalista, que estava explorando eles. Isso talvez gerasse a revolução tão sonhada de Iscariot. E aí ele misturava verdades com mentiras. É um porco capitalista. Foi ele que organizou tudo. Me diga uma coisa, quem que saiu ganhando? Se vocês não sabem, quando acontece um crime, a primeira pergunta da polícia é esta: quem é que sai ganhando?
Hein? O Gardone é que sai ganhando. Ficou sozinho com tudo. Bodega, moinho, colônia. Aí o Stiopa disse, o Boschini levou R$ 1 conto, né? O Boschini seria o máximo, se eu não me engano, né? Porque ele levou uma certa quantia de dinheiro pra ir junto a Teresa para São Paulo, coisas do tipo. Aí Iscariot riu e falou, R$ 1 conto? R$ 1 conto é uma bosta de galinha, comparado com o que o Gardone guardou para ele. O meu amigo Boschini teve consciência demais, devia ter arruinado de vez esse porco capitalista. Então, como eu digo, o Gardone é que arrumou toda essa história para ficar com tudo. Vê se me entende, o Gardone queria ficar com a Pierina. Esta é uma mentira, porque ele não queria estar com a Pierina. Pensem um pouco comigo. O Gardone queria ficar com a Pierina, mais trabalhadeira, mais econômica. A Teresa, vocês sabem, gosta de uns luxos, né? Ela queria passear, ela queria ir ao cinema, queria experimentar coisas novas. E isso era o máximo que mais fornecia a ela, né? Ter os móveis dela. Ela gostava do luxo. Lembrando que luxo e luxúria são coisas diferentes. Luxo meio que todo mundo já sabe o que é, mas luxúria tem a ver com atos carnais. A Teresa, vocês sabem, gostava de uns luxos. Aí o que fez Gardone? Monta um plano. Começa a ficar fora de casa, deixa a mulher sozinha com Boschini e a coisa começa a dar certo. O Gardone vê que os dois se engraçam, e ninguém venha me dizer que o Gardone não sabia de nada. E de fato ele não sabia de nada, ele não suspeitava. Ele achava que Teresa era fiel a ele, e que esse tipo de coisa não acontecia entre eles. E que realmente eram apenas sócios vivendo suas vidas como dois casais. Bem casados, bem resolvidos, bem solucionados. Qual é o homem que não sente quando a mulher come fora do coxo? Em vez de dar uma surra na mulher, pensou, não vou botar fora esse negócio. Vou deixar eles namorarem à vontade. Um dia eles resolvem ir embora. Aí eu caso com a Pierina. Ora, guinchou Iscariot rindo. Não dou 6 meses para o Gardone estar casado com a Pierina. Ou juntado. Enfim, fazendo filhos nela. No fim, acabaram realmente tendo um filho. Então tinha já os 2 filhos lá que estavam cuidando. A Teresa levou a Rosa, que era a filha deles, né? Porque no momento as duas engravidaram. Isso é maldade, gritou Stiopa. O Gardone é limpo. Não vem com as tuas sujeiras. Limpo como todos os capitalistas. Fez cara de santo para enrolar as mulas que vocês são. Então, ninguém quer jogar um barril de cachaça? E aí, no fim, ninguém jogou um barril de cachaça, né? Ninguém quis fazer a aposta. E Gardone, quando escutava isso, né, que estavam falando sobre ele, o que o entristeceu foi que eles não fizeram a aposta, pensando que, nossa, ele realmente não vai fazer isso. Então dá a entender que, no fim, eles iam ter um filho, ter uma relação, e que, no fim, eles trocariam de casal. E é o que justifica o nome deste livro, O Quatrilho. O Quatrilho se refere a um jogo de cartas em que os participantes, né, os jogadores, eles precisam trocar as cartas. Então eles eram um casal trocado. Um casal trocou um do outro. É difícil explicar isso, né, mas fez sentido. Vamos continuar então. Almocei, fiquei com frio, coloquei um moletom. Ele, no caso o padre Job, nunca tinha visto o bem e o mal separados. Andavam sempre misturados, a ponto de muitas vezes não ser possível distinguir um do outro. Como a gota de água no cálice do vinho na missa. Para ele, e não lhe importava o que dissessem os tratados de teologia, aquela gota de água no vinho que ia ser consagrado simbolizava exatamente isso, que o pecado se fazia presente nas coisas mais puras, mais sagradas, e que também de alguma forma o mal era santificado através desse contato. Tudo que o homem faz seria, assim, ao mesmo tempo bem e mal, mal e bem, um nascendo do outro. Por isso, pensou, jamais quisera ser juiz dos atos humanos. Para essa tarefa era necessário nada menos sabedoria infinita de Deus, e que deveríamos no lugar incentivar a misericórdia. Aí há um outro padre chamado Padre Gentili, que tinha alguma coisa contra o Gardone. Gardone sempre foi muito de respeitar os padres, a igreja, mas até ele, acho que no fim ele foi o último dos últimos que percebeu uma certa corrupção dos padres, né, que nem todo padre era bom e coisa assim. Não era uma questão de religião, era uma questão de briga entre eles, uma rixa entre eles. Aqui está a causa desta tensão. Temos um outro assunto, Gardone, disse o padre. Lembra que eu lhe convidei para a diretoria da igreja, mas diante das novas circunstâncias vou ser obrigado a retirar o convite. O bispo não aceitaria a indicação. Não é desconfiança, veja bem. Você fez sua promessa de respeitar a lei de Deus. Até mesmo se ajoelhou, e eu sou testemunha. O problema é outro, e vou tentar explicar.
é que o senhor é um homem sem família. Aí Gardone falou, mas foi ela que fugiu, né? Mostrando que ele não cometeu nada, a culpa não é dele. Corno não tem culpa. Corno simplesmente é corno por causa das decisões do outro, ou da outra aqui no caso. Exatamente por isso, concluiu o padre Gentili com frieza, deve entender que não posso ter na diretoria um homem que foi abandonado pela mulher. Queira ou não queira, não vai ter o mesmo respeito de antes. Aí Gardone riu humilhado, vão me chamar de cornudo. E gritou o padre Gentili, eu não sou moleque, Gardone. Um homem de respeito não usa esse modo de falar. Aí tiveram toda uma discussão, aí perceberam que ele estava sendo injusto, e diante disso e de outros fatores, todos se viraram contra o padre Gentili. Inclusive Perina, que fez um escárnio. Tem palavra melhor? O que foi, Perina? Perguntou o padre Gentili, assustado. O senhor me conhece? Retrucou Perina, gritando. Pensei que não me conhecesse, podia achar que estava chegando uma porca do chiqueiro. Trouxe as crianças para o senhor ver que não são porcos. São gente, padre, gente como os outros. O padre Gentili está entendendo sim. Não sou uma cadela como ele pensa. Sou mãe de 3 filhos e tenho mais um aqui dentro. Padre Gentili, o senhor vai para o inferno. O senhor é que é o demônio. Só porque eu sou mulher, eu não sou o demônio, como o senhor disse. Estou sem o marido em casa. Marido, sim, senhor, porque eu não sou uma putana. E por quê? Porque o senhor fez tudo para ele ter que trabalhar fora. Por que é que ele não pode trabalhar aqui? Se o senhor não fosse padre, eu tinha vindo com uma espingarda. E aliás, ela estava com uma espingarda antes e depois, em outros trechos. Enfim, olha essas crianças, não podem sair de casa, porque todos dizem Varda eu foi da putana, que significa olha os filhos da vagabunda. E quem é que ensinou isso? O senhor, padre Gentili. O senhor tem raiva de mulher, é isso, tem raiva porque não pode. E ninguém me garante que o senhor é santo. Quem é que me garante que o senhor não tem uma putana? Eu também tenho pecados. Eu não digo que não, mas nunca vi um padre fazer o que o senhor faz. Não tenho medo de sua maldição. O senhor é um padre falso. Sabe o que é que eu deveria fazer? Devia mijar aqui na sua frente. Não faço isso porque não é o Senhor que vai limpar. O inferno existe também para os padres, não esqueça, padre Gentili. Eles tiveram uma formação muito pobre, eles não tinham muita educação. Muitos personagens aqui eram analfabetos, alguns não sabiam ler, alguns não sabiam escrever. Máximo era o culto, a Teresa era a inteligentinha. Daí o padre se perdoou, né, tentou pedir o perdão, né, de Perina e de Ângelo. E também tinha dado a sugestão de que, como eles já estavam velhos, né, no caso a Perina, ela dizia que tinha 45 anos e que não ia ter mais filhos, que eles poderiam voltar a ser comungados e ter todo o prestígio de volta de Deus e coisas assim, se vivessem como irmãos, né, então não dormissem juntos. O texto é bem estruturado, bem elencado, ele não faz uma mistureba de discurso direto com indireto, muitas vezes, diferente de outro livro que eu li ali, né? Não vou dizer qual por enquanto. E a maioria das poucas palavras que eu não compreendi tinham a ver com essa realidade, né, da fazenda. Então, como eu não me criei nesse tipo de realidade, com esse tipo de vivência, eu acho que foi uma leitura decente e fácil. Então este foi o Quatrilho de José Clemente Pozenato. É um autor que dedica bastante tempo falando sobre a vivência dos descendentes de italianos aqui no Rio Grande do Sul. Ele, como eu já falei, né, utiliza às vezes palavras que vieram do italiano. Além disso, a maneira como ele escreve é bastante verossímil. Falando rapidinho da outra obra que eu tinha lido dele, O Caso da Caçada de Perdiz, ele também tenta ser o mais fidedigno possível. Ele pega às vezes fatos que realmente aconteceram e coloca no meio da história. A história que eu tinha lido dava para saber exatamente a semana em que estava ocorrendo, por causa de alguma enchente em alguma ponte, coisa assim. Dava para saber quase exatamente a data, os dias em que aquilo estava ocorrendo. Mas enfim, muito obrigado por assistir este vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!